Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês algumas dicas, vou fazer algumas explicações sobre a tabela periódica, espero contribuir com o estudo de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante você aí no entendimento dos conceitos. Coloquei uma observação aqui, né, uma definição, né, que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Ela possui linhas e colunas. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre essas linhas e sobre essas colunas. Mas primeiro vamos entender, né, que história é essa que a tabela periódica é organizada de acordo com o número atômico. O número atômico, pessoal, é o número de prótons que o elemento contém em seu núcleo, certo? Então, por exemplo, o hidrogênio ele tem um número atômico 1, significa que ele tem um próton no núcleo. O hélio, que é o segundo elemento químico da tabela periódica, ele tem número atômico 2, significa que ele tem 2 prótons no núcleo. Então, seguindo essa lógica, a tabela periódica foi organizada, né, em ordem crescente de número atômico, número de prótons. Muito bem. A tabela foi organizada em colunas e linhas, ok? Linhas e colunas. Tem um porquê disso, tá, pessoal? Então, as linhas ou períodos, né, podem ser chamadas de linhas ou períodos, são 7 períodos ou 7 linhas, ó, do 1 até o 7, ok? Então, qual que é o primeiro período, né? Eu tenho quais elementos no primeiro período? O hidrogênio e o hélio. Quais elementos estão no segundo período? O lítio, berílio e vai, ó. Então, todos esses elementos aqui são do segundo período. No terceiro período tem o sódio, magnésio, alumínio. Então esses elementos todos aqui, ó, fazem parte do terceiro período ou terceira linha. Quarta linha, ok? Quinta linha, sexta linha e a sétima linha. Então a tabela periódica foi organizada em linhas, ok? E também em colunas, certo? Nós temos quantas colunas na tabela periódica? Ó, do 1 até o 18. Então vocês podem ver que eu numerei do 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos 18 colunas na tabela periódica. As linhas podem ser chamadas de períodos, ok? Isso é muito importante você gravar. As linhas podem ser chamadas também de períodos. As colunas são chamadas de famílias ou grupos, certo? Isso é importante você gravar, que as linhas são chamadas de períodos. Nós temos 7 períodos, né? Do 1 até o 7, 7 períodos. Quantas colunas nós temos? 18 colunas. Essas colunas podem ser chamadas de famílias ou grupos. Nós temos 18 famílias, certinho? Então essa é uma dica interessante aí para você gravar inicialmente, que as linhas podem ser chamadas de períodos, que as colunas são chamadas de famílias ou grupos. Na folha, na sequência aí, eu vou mostrar para vocês algumas características físico-químicas dessas linhas e desses períodos, ok? Ou dessas famílias ou grupos. Vou explicar para vocês o que significa, né? Eu estar na primeira linha ou período, na segunda linha ou período, na terceira linha ou período, tem um porquê disso. E entender o que são essas famílias e o que são esses grupos. Eu tirei, pessoal, essa tabela periódica aí, ó, né, de um site muito interessante, que esse site está aparecendo para vocês aí, ó, www.preparenem.com. É um site interessante que tem muitos materiais de estudos. Muito bem, eu vou passar aqui para outra folha para poder passar algumas informações importantes para vocês, ó. Eu coloquei aí, pessoal, circulei o primeiro elemento químico da tabela, que é o hidrogênio, e eu coloquei que ele não tem família nem período. O hidrogênio ele não faz parte de nenhuma linha e nem de nenhum período. Ele é um elemento estudado à parte. Mas as tabelas colocam ele aqui, ó, tá? Muito bem. Então, primeiramente, eu entendo saber disso, né, que o hidrogênio é estudado à parte, mas geralmente ele é colocado na tabela periódica aqui. Mas eu não posso falar que o hidrogênio faz parte da família, da primeira família aqui, ó, né, que é a família ou coluna 1. Né? Essa primeira coluna tem um nome específico, né, para
a sua família, ok? Então essa família. Só que o hidrogênio não entra nessa família, ok? Eu até coloquei aqui uma chavezinha em vermelho para mostrar que do lítio, sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, eles fazem parte da família dos metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles fazem parte da família dos alcalinos, metais alcalinos, ok? Família dos metais alcalinos. São materiais, são átomos, né, muito reativos. Eles têm uma facilidade de reação muito forte, né? O potássio, por exemplo, sódio, lítio, numa umidade elevada, ele já entra em reação. Muito bem. E eu coloquei aqui também que a família 18, a coluna 18, é a família dos gases nobres, ok? São gases pouco reativos, eles têm uma dificuldade de reagir, de interagir no meio, ok? Os gases nobres. Eu coloquei que as famílias, né? Isso aqui são as famílias, colunas são famílias ou grupos, ok, pessoal? Não pode esquecer que as famílias são as colunas ou também chamada de grupos. Coloquei que os elementos pertencentes à mesma família apresentam as mesmas propriedades químicas e físicas. Então, os elementos que estão na coluna 18, eles têm características físico-químicas muito parecidas. A mesma coisa aqui com os metais alcalinos, né? Família dos metais alcalinos, que é o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eles têm as mesmas características físico-químicas ou características físico-químicas muito parecidas. Ok, pessoal? Muito bem, então essa foi a principal ideia que eu queria mostrar para vocês. Mas, né, para esse vídeo aqui, se você gravar, fazendo um favor, que a tabela periódica é organizada em linhas ou períodos, né? Linhas ou períodos, primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha e sétima linha, linhas ou períodos. E também em colunas, nós temos do 1 até o 18 colunas, e cada coluna pode ser chamada de família ou período, ok? Sabendo disso, já é o pontapé inicial para a gente poder avançar nos estudos sobre a tabela periódica. Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Pause o vídeo, anotem. Se surgiu dúvidas, deixe nos comentários que eu auxilio você. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser.